O Mistério do Áureo Florescer, por Samael A. Veor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Ritual Pancatattva. Entre o crepitar incessante do cósmico forró onipresente, onipenetrante e onimisericordioso, surgem, também, como é natural, espantosas tentações carnais, indescritíveis e inenarráveis, à maneira do grande patriarca agnóstico Santo Agostinho, que tinha visões, na cruz, de uma deliciosa mulher desnuda. Escrito está no livro dos esplendores, com caracteres de fogo ardente, um real conhecimento e a sábia identificação com todas as infinitas possibilidades do sexo não há de significar, para os sábios, uma caída no mundo dos instintos e ilusões, senão que, precisamente, tal familiarização e profundo conhecimento há de conduzir-nos à autorrealização íntima. O iniciado que na sexualidade busca, inteligentemente, a potência extraordinária do princípio eterno e criador e passa da dominação da passividade à dominação da atividade de uma ação bem entendida que domina as energias sexuais. Este sabedor é óbvio que se acha em situação de despertar a consciência, mediante a morte do ego animal. No terreno da vida prática podemos verificar até a saciedade que, aqueles que se afastam da questão sexual para viver a superior vida do coração, qualificando como tabu tudo aquilo que possa ter sabor erótico, tarde ou cedo vêm a experimentar, subitamente de maneira inesperada, o fastio e o desconsolo. Então resulta palmário e manifesto, o desembocar dos mais baixos e os submersos que antes pareciam adormecidos e como mortos, entram em atividade bruscamente, e toda a dita espiritual, tão dificilmente lograda, transforma-se em infernal escrúpulo. Aquela sublime esperança de descansar no divino, parece, então, como arrojada de improviso e o que refugia como harmonia eterna, torna-se abismo de uma vã quimera. Por este motivo, o homem que quiser lograr a liberação autêntica, não deve, jamais, arrulhar na falsa sensação de segurança. É urgente aprender a viver perigosamente, de instante a instante, de momento em momento. O verdadeiro conhecimento direto, místico, transcendental, certamente será impossível, enquanto tenhamos conflitos íntimos. Necessitamos agarrar o diabo pelos cornos, é indispensável roubar a tocha de fogo de Tifon Bafometo, o bode de Mendes. A esotérica Viparitakarani ensina como o yogi faz subir, lentamente, o sêmen mediante concentração, de maneira que homem e mulher possam alcançar o Vajroli. De maneira explícita é designada como santa mulher no ato carnal, ela deve achar-se em situação de transformar, igualmente, o fogo de sua potência sexual e poder conduzi-lo aos superiores centros do corpo. Fazendo subir o sêmen no corpo, quer dizer, fazendo refluir para dentro e para cima em vez de derramá-lo, revertendo as gotas que os profanos e profanadores destinam ao útero da mulher, entra em atividade a chama etérea do sêmen, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, mediante a qual podemos e devemos reduzir a pó o ego animal. No Anangaranga de Kayanamala temos encontrado a seguinte asana de tipo tântrico. Uttana Danda. O homem se planta de joelhos e se inclina sobre a mulher estendida de costas. Há 10 variedades desta postura que é, geralmente, preferida. A. O homem coloca sobre seus ombros as pernas da mulher, jazida de costas e coabita enquanto se inclina para ela. B. A mulher jaz de costas, o homem se coloca entre suas pernas e alça estas de maneira que toque em seu peito e coabita com a mulher. C. Uma perna da mulher permanece estendida sobre o tapete ou a cama e a outra se situa, no ato, sobre a cabeça do homem, é uma posição especialmente estimuladora da sensação erótica. D. A posição Kamarade, situado entre as pernas da mulher, o homem alarga com suas mãos tanto como seja possível os braços dela. E, durante o ato carnal, a mulher alça ambas as pernas até o peito do homem que se acha colocado entre suas coxas. É uma das posturas preferidas pelos conhecedores da arte de amar. F. O homem se ajoelha ante a mulher tombada de costas, coloca logo suas duas mãos sobre suas costas e eleva para si, de maneira que a mulher possa, por sua vez, atraí-lo com seus braços enlaçados à sua nuca. G. O homem se situa entre os quadris e a almofada da cabeça da mulher, de maneira que o corpo desta se alça em forma de arco. Ajoelhado ele sobre um almofadão, realiza o ato, nesta muito apreciada forma experimentam o maior deleite ambos os partícipes. H. Enquanto jaz de costas, a mulher cruza as pernas e eleva um pouco os pés, postura que ativa vivamente o fogo do amor. I. A mulher, estendida sobre o leito ou tapete, coloca uma perna sobre o ombro do companheiro, tendo a outra estendida. J. O homem alça, após a introdução do membro, as pernas da mulher estendida de costas e aperta, estreitamente, os quadris dela.
No Viparitakarani se diz, esta prática é mais excelente, a causa da liberação para o yogi, esta prática leva a saúde ao yogi e lhe outorga a perfeição. O Virasadaka, ou Eruka, considera o próprio universo como o lugar da liberação, ele sabe viver sabiamente, com a vista pousada na infinita verdade, acha-se por acima do terror e da censura, pela evidência do Saum, eu sou ela, ou seja, a potência, indubitavelmente penetrado por ela, livre de todo enlace do Sansara, senhor de seus sentidos, procedendo o ritual Pankatattva. Esta palavra designa os 5 elementos, éter, ar, fogo, água e terra, são considerados como os princípios diversos da manifestação do Shakti, a Kundalini. Os 5 contêm a potência cósmica e o Virasadaka tem de realizar a tarefa de ressuscitar a primigênia natureza desses elementos como ato de potência, para, assim, avançar ao primogênito da criação, ao próprio Shiva. A todas as luzes ressalta, com inteira claridade mediana, a necessidade intrínseca de um ascenso escalonado aos princípios transcendentais da vida universal. Tal ascenso há de ter por embasamento a natureza orgânica do pentante. Com respeito ao sujeito orgânico, o éter se encontra intimamente relacionado com a mulher ou o relacionamento sexual, a maituna, o ar, com o vinho, a madhya, o fogo, com a carne, a mansa, a água, com o peixe, a matsya, e a terra, com os cereais, a mudra. Assim, pelo inteligente desfrute dos 5 M, mulher, vinho, carne, peixe, cereais, invoca-se a potência, a Shakti, dos elementos, atualizando-a em si mesmo aqui e agora. O Pankatattva possibilita o Shakti Puja, ou seja, o culto gnóstico da Divina Mãe Kundalini Shakti. Os clarões maravilhosos de Maha Kundalini se acham contidos em todas as propriedades dos 5 elementos da natureza. Necessitamos, com urgência, converter esses clarões em chamas dentro de nós mesmos. Mediante o ritual Pankatattva é inquestionável que a oculta divindade interior, ainda quando não esteja metida dentro do animal intelectual, equivocadamente chamado homem, faz extensiva, de maneira consciente, sua energia íntima, com o evidente propósito de ajudar a essência no processo do despertar. Temos de saber, claramente, que os 5 elementos são formas diversas de uma potência e, portanto, procuram atrair a vida interior do ser íntimo para uni-la à vida exterior, o imanente com o transcendente, para que, com isso, se reconheça o ser aqui e agora. Necessitamos aprender a viver intensamente, de instante em instante, no mundo dos 5 elementos. O Karma Yoga, o sendeiro da linha reta, tem, por embasamento, a lei da balança. Como poderíamos exercer com soberana maestria o poder sobre o tattva acásico, excluindo o Sahaja Maituna, a magia sexual? Dizem as tradições indianas que Ramakrishna fez sentar-se a Sarada Levi no trono da Mãe Divina, dentro do templo, e começou, à medida que cantava o hino a Devi Kundalini, com a ancestral cerimônia ritual que culmina na famosa Shorashi Puja, a adoração da mulher. Ele e ela, durante o Maituna, chegaram ao Samadhi. Assim se chega a exercer todo o poder sobre o tattva acásico. Escrito está, com palavras de fogo no livro dos esplendores, que a potência do Logos solar não se encontra no cérebro, nem no coração, nem em nenhum outro órgão do corpo, senão, exclusivamente, nos órgãos sexuais, no falo e no útero. De modo algum poderíamos desenvolver, em nossa constituição íntima, os poderes acásicos, se cometêssemos o erro de fornicar ou odiar o sexo, ou adulterar. Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. O sexo. Uma vez, achando-me fora do corpo físico, fiz à minha Mãe Divina Kundalini a seguinte pergunta: é possível que, lá no mundo físico, exista alguém que possa autorrealizar-se sem a necessidade da magia sexual? A resposta foi terrível, espantosa. Impossível, filho meu, e isso não é possível. Eu fiquei impressionado e comovido no mais íntimo da alma. E que diremos sobre o Vayu Tattva? O elemento ar. Qual é sua relação com o fruto da vida? É óbvio que nenhum bêbado poderia adquirir os poderes maravilhosos do Vayu Tattva. Resulta palmário e manifesto que o vinho puro e sem fermento de nenhuma espécie é usado com êxito no ritual do Pankatattva. De que forma, ou de que maneira poderíamos adquirir os milagrosos poderes ígneos do Tattva-tejas, se cometemos o erro de renunciar aos elementos carnívoros? Desgraçadamente, as humanas multidões ou se tornam vegetarianas radicais, ou se tornam quase canibalescas. E que diríamos sobre o Tattva-apas e seus formidáveis poderes? É óbvio que nos peixes se encontra o segredo que nos permite dominar as tempestades e caminhar sobre as águas. Desafortunadamente, as pessoas ou aborrecem os mariscos ou abusam deles. De que maneira poderíamos conquistar os poderes do Tattva Fritovi, o elemento terra, se aborrecemos os cereais, legumes e plantas, ou se abusamos desses alimentos?
Do citado se depreende que todos os elementos, tanto da terra como da carne, são, em essência, absolutamente puros. Quando Vira desfruta do prazer sem mescla de um matiz pessoal, revela-se-lhe, no sexo, a causa primitiva do cosmos, o mundo dos fenômenos, o mundo de Maya. As correntes de Tattva que se encontram no cosmos em consonância com a estrutura de forças e que produzem a evolução e a involução do universo, manifestam-se como limite da criação e primogênito da natureza, de maneira que alça uma imensa potência e transforma a vontade do Vira que, daí em diante, arde na brasa de Maha Kundalini. O sábio escritor Valdemar diz textualmente, em uma de suas obras: Prana, a sexta força fundamental, não só surte efeito nos homens, senão que é o princípio vital de todo ser existente no universo. Prana é o que se chama o sopro de Deus e que provoca, nos organismos, as manifestações vitais. Pelo desfrute dos 5 elementos do ritual Pankatattva, dinamizam-se, por assim dizer, as potências, para brilhar no sexto princípio, na constituição dos seres, ou seja, no Lindon Sarira, o corpo etérico. Se sabemos prestar a devida atenção à verdadeira natureza da vontade desperta por este brilho, para captá-la com alerta consciência e não só imaginativamente, senão retendo-a com todo o ser íntimo, realiza-se um transporte de ordem transcendental. É inquestionável que os brilhos do vinho, da mulher, da carne, etc., depois de fazer rodar os chakras do corpo vital, vêm atualizar as superiores forças da alma em Nasma Buddhi Manas. A fim de que a obscura massa de tamas, a potência latente, seja superada em seu estado caótico e inerte, devem ser provocados momentos especiais de emoção estática, o indivíduo sai fora de si de certo modo, e os recursos do vinho e ao ato sexual desempenham, aqui, um papel decisivo. Este sair fora de si é no próprio sentido, devidamente entendido, um entrar na força dos elementos. As correntes de tattvas que se encontram no cosmos estão, obviamente, subordinadas a Shakti, a potência. Atualizada a potência dos 5 elementos no fundo vivente da alma, é evidente que nos convertemos em mestres dos tattvas. Então podemos, se assim o queremos, imortalizar o corpo físico, passar entre o fogo sem nos queimar, caminhar sobre as águas, acalmar ou desatar as tempestades, flutuar nos ares, desatar os furacões, atravessar qualquer rocha ou montanha de lado a lado sem receber o menor dano, pronunciar palavras que entumecem ou encantam as serpentes venenosas, etc., etc. Obediente à deusa que se assemelha a uma serpente adormecida no Svayambulingam e maravilhosamente ornada, desfruta do amado e de outras belezas. Acha-se presa pelo vinho e irradia como milhões de raios. Será despertada pelo ar e pelo fogo, pelos mantras Yan e Drão e pelo mantram durante a magia sexual. Na pronúncia do mantram Krim deve empregar-se grande imaginação. É necessário insuflar-lhe energia e transformá-lo em força mágica. Tal mantram não só se usa na magia sexual, é ostensível que ele forma parte vivente de todo o ritual Pankatattva. O viragnóstico, quando bebe o vinho ou come a carne, ou o peixe, ou os cereais, pronuncia o mantram Krim e intensifica sua imaginação de tal modo que todo o universo lhe parece cumulado pela bendita Mãe do Mundo.